Qual é o tamanho de uma língua? Vocês já pararam para pensar? Tamanho, não só o número de palavras, mas quanta informação realmente consiste um idioma, né? Se fosse um programa de computador, um arquivo digital, por exemplo, quantos megabytes, quantos gigabytes será que uma língua teria se você reduzisse a linguagem da informática, toda a informação, não só o número de palavras, como também as regras gramaticais, a fonologia do idioma? Quanto você acha que daria mais ou menos de espaço em disco, né? Será que a língua é tão grande assim? Será que a língua é tão pequena? A gente tem, né, dicionários do tamanho de tijolos gigantes, aí falando que tem 100 mil, 200 mil, 300 mil palavras. Eu tenho, por exemplo, meu enorme dicionário de alemão, que eu comprei ainda quando estava aprendendo a língua. Eu comprei na Alemanha esse dicionário, eu trouxe na bagagem. Quando vocês veem aqui, né, o conteúdo parece ser um tanto pesado, né? Você vê que não é pouca coisa, né? Ele diz aqui ter 120 mil entradas, 120 mil vocábulos, né? Então você vê uma coisa dessa aqui, a pessoa acha que realmente aprender uma língua deve ser assim, uma coisa que, né, é o tamanho em relação, será que cabe na minha cabeça isso aqui? Será que um ser humano tem como aprender o conteúdo que está aqui, que é um idioma quase inteiro, né? Ainda tem mais coisas além disso, né? Que nenhum dicionário tem realmente tudo, né? Mas a gente sabe, né, que o idioma, né, como eu ensino no meu método de mentoria online de idiomas, né, eu passo que a gente foca no vocabulário, que a gente sabe que não tem muito mais do que 7 mil, 8 mil palavras que representam, na verdade, 90% do que a gente diz durante a nossa vida, do que a gente ouve, do que a gente diz, do que a gente escreve, do que a gente lê. Tipicamente não tem muito mais do que umas 7 ou 8 mil palavras de alta frequência, média frequência, altíssima frequência, que constituem a esmagadora maioria das palavras que a gente usa na nossa vida. Essas outras 100 e poucas mil palavras são palavras técnicas, palavras raras, palavras restritas a certas profissões, a certas ciências, a certos tipos de gírias, palavras arcaicas, palavras em desuso, né, derivações e composições quase nunca utilizadas. Então, na verdade, isso aqui fica um pouco, né, fica um pouco exagerado. Ninguém precisa saber essa monstruosidade aqui, né? Na verdade, quando eu passo para meus alunos de mentoria, cerca de 8 mil palavras, você já fala praticamente tudo o que você precisa saber no idioma. Quanto são 8 mil palavras? 8 mil palavras, para vocês terem uma noção, se eu imprimisse 8 mil palavras, uma do lado da outra, em linha, como se fosse um texto corrido, e se eu imprimisse numa folha sulfite normal, A4, 8 mil palavras seria menos do que isso aqui, ó. Aqui tem cerca de 10 folhas de sulfite, que daria 20 páginas. 8 mil palavras tipicamente cabem em cerca de 16, 17 páginas. Isso é o vocabulário. Então o vocabulário de uma língua não é isso aqui. Embora todo ele talvez seja, mas ninguém usa nem 5% do que está aqui. O que você usa na sua vida quase sempre é isso aqui, menos de 20 folhas, 20 páginas, né? 10 folhas, 20 páginas de vocabulário, se você fosse imprimir essas palavras de maior frequência que constituem mais de 90% do que você diz na sua vida. E mesmo isso não são palavras puras, não são palavras que você tem que memorizar todas uma separada da outra. São palavras como, né, amar, amável, amado, amor, amador, amante, né? Palavras como pedra, pedreiro, pedregulho, pedrita, petróleo, petrificado, pétreo. Aquelas palavras que são todas derivadas umas das outras. Então, né, você tem cobrir, descobrir, cobertor, descobridor, descoberta, cobertura. Então a gente tem, e também entre as várias línguas, se você pega as línguas que são relacionadas entre si, tem palavras que são parecidas. Pega as línguas da Europa, praticamente todas as línguas europeias vão ter alguma coisa em comum umas com as outras, por terem convivido ali
milhares de anos e por terem uma origem comum em alguns casos, na maioria dos casos, a origem comum indo-europeia da maioria das línguas da Europa. Então, agora a gente não respondeu. E se fosse um arquivo de computador, a gente poderia transcrever a linguagem não só o vocabulário, mas tem a gramática também, a fonologia, né, e o sistema de escrita. Quanto ficaria mais ou menos, né? Vamos dar uma olhada aqui nessa pesquisa interessante que foi feita por uma universidade da Inglaterra e tentou transformar a linguagem humana em linguagem de computador e viu qual o tamanho em megabytes de uma língua. Então, como diz essa matéria aqui que vocês estão vendo, na Universidade de Rochester, na Inglaterra, os pesquisadores estimam que, na verdade, leva aproximadamente 1,5 megabyte de informação, de dados para armazenar um idioma em uma mente humana, no cérebro. Então a gente vê aqui que, na verdade, é pouquíssima informação comparada à capacidade dos computadores atuais e comparada à capacidade da mente humana. Você vê que não é tanta informação, é bem pouca informação, uma quantidade bem compacta. Vamos ver aqui os pesquisadores, a pair of researchers, one with the University of Rochester and the other with the University of California, has found that combining all the data necessary to store and use the English language in the brain adds up to approximately 1.5 megabytes. In their paper published in the journal Royal Society Open Science, Francis Mollica and Stephen Piantadosi describe applying information theory up to the amount of data needed to store the various parts of the English language. As infants, humans begin acquiring and speaking the language of those around them. Quando a gente é criança, a gente adquire a língua do nosso ambiente, das pessoas ao nosso redor. How it happens is still a mystery. Como as crianças aprendem a língua, ainda é um mistério, a gente não conhece exatamente o mecanismo pela qual a criança aprende tão bem, sem nenhum tipo de tutoria, sem nenhum tipo de incentivo artificial. Ela aprende perfeitamente aquela língua que é falada em torno dela. But scientists know that it entails much more than storing words alongside definitions like a dictionary. There are associative clues with words, for example, such as the concept of flight, with the word bird, or even wing, or robin. There is also information that tells the brain how to pronounce a word and how it can and cannot be used with other words, and the sounds that make up a word when spoken. In the new effort, Mollica and Piantadosi undertook the task of converting all the ways the brain might store a language into data amounts. Eles converteram todas as maneiras pela qual o cérebro talvez possa armazenar dados, armazenar uma língua, em quantidades, em pacotes de dados, como seria transformar em linguagem de computação eletrônica. To do so, they used information theory, a branch of mathematics that focuses on how information is coded via sequences of symbols. Ou seja, a teoria da informação é um tipo de matemática que se concentra em como a informação é codificada por meio da sequência de símbolos. To make their calculations, the researchers assigned quantifiable size estimates to the various aspects of the English language. They began by assigning phonemes, the sounds that stack into spoken words. Eles começaram pelos fonemas, atribuindo a cada fonema uma quantidade de informação, que os fonemas são os sons que acabam formando, que se empilham, stack into spoken words, eles acabam se acumulando até formar a palavra total. They noted that humans use approximately 50 phonemes and suggested each would require approximately 15 bits to store. They next moved on to vocabulary, estimating that the average person knows approximately 40,000 words. Aqui a gente entra na quantidade de palavras que eu estava mencionando. Sim, um ser humano adulto, mais ou menos educado, experiente, conhecedor muito profundo, bom da língua, normal da língua, deve ter cerca de 40 mil palavras na cabeça.
Mas qual a definição de palavra? Tem aquelas palavras derivadas e palavras básicas, né? Palavras tem raízes, né? Não é bem... Tem escuro, escurecer, escurecido, escuridão, escurecimento, né? As palavras não são totalmente diferentes entre si. Então é problemático, eu não sei como é que eles trabalharam com essa questão da derivação. E também tem outras coisas, tem os nomes próprios, tem os endereços, tem as marcas de produtos, nomes de animais e comidas e coisas muito específicas, receitas, todo tipo de arbitrariedade, né? Que não são bem língua, né? São nomes próprios e coisas do mundo, assim, além da língua, né? Uma coisa mais específica, né? Então, they estimating that the average person knows approximately 40,000 words. Taken together, they estimated it would add up to approximately 400,000 bits. 400,000 bits. Next on the list was semantics for those 40,000 words that added up to approximately 12 million bits. They also noted that word frequency is important. They added another 80,000 bits to account for that. They tossed in another 700 bits to store syntax rules, as regras de sintaxe na língua, embora a gramática moderna, a linguística moderna, considera que sintaxe é tudo na língua que não é vocabulário. Não tem morfologia. A morfologia é sintaxe. Morfologia é... O que é sintaxe? Sintaxis, em grego, é posição, colocação. E sin é harmônico, bem feito. Uma coisa feita com qualidade, corretamente. Então, sintaxe é a arte de você arranjar, organizar, montar coisas de maneira correta, apropriada. A sintaxe. A morfologia, você saber que amar, amaram, amável, amador... Eles amaram, amarão, amariam, né? Amassem, se nós amássemos. Toda essa morfologia, essa flexão de palavras, de verbos, declinações e tudo mais, também é uma forma de sintaxe. Você está pegando morfemas, amássemos, amássemos, am indica amor, assem é o subjuntivo passado e mos indica a primeira pessoa do plural. Então tudo isso é a arte de concatenar coisas, da maneira como a palavra eu estou aqui também é uma concatenação de palavras, e a palavra em si é uma concatenação de morfemas, mas tudo é sintaxe. Eu não sei se eles consideraram isso ou não, ou se eles estão aqui não fala da morfologia. Então they tossed in another 700 bits to store syntax rules, as regras de sintaxe. Adding it all up came to approximately 1.56 megabytes, close to the amount needed to store a single digital picture. Close to the amount to store a single digital picture. Ou seja, a quantidade de idioma, a quantidade de informação do idioma, como eu falo aqui no canal, e falo tantas vezes, não é tanto assim. Tá? Em questão de... Quais são os vídeos aqui do canal? Pega os vídeos da coletânea aqui de línguas do mundo, né? Vários vídeos que eu fiz aqui no canal sobre as línguas do mundo. Em questão de meia hora eu explico basicamente o essencial da gramática da língua. Tá? Não demora muito mais do que talvez umas 2 ou 3 horas de explicação para você passar a gramática geral da língua. O vocabulário é problemático, mas o vocabulário tem como organizar. Que é justamente por isso que eu passo para os meus alunos na mentoria o vocabulário temático, é por temas, partes do corpo, profissões, frutas, legumes, animais, coisas da cozinha, coisas da casa, coisas da cidade, elementos da natureza como montanha, céu, nuvem, rio, mar, né? Merônimos, que são os nomes das partes das coisas, borda, centro, caroço, superfície, canto, nicho, fatia, diâmetro, todo esse tipo de, né, de detalhe, né? As cores, as oposições adjetivais, claro e escuro, leve e pesado, fácil e difícil, bom e ruim, né? Ativo e passivo, tudo mais, doce, salgado e amargo, às vezes tem mais do que duas, né? Então se você pegar o idioma e passar dessa maneira, de maneira intuitiva, de maneira temática, organizando as palavras por grupos de universos temáticos, você aprende vocabulário de maneira muito mais simples do que se você pegar
essa abordagem através do tijolão atômico aqui, por ordem alfabética. A pior maneira possível de organizar o vocabulário de uma língua é a ordem alfabética. Tá? Imagina as partes do corpo. Abre o seu dicionário aí de qualquer língua e procura as partes do corpo no dicionário. Vai estar tudo jogado para tudo que é lado. Né? Eu não dou só partes do corpo no meu dicionário temático, que eu passo para meus alunos de mentoria. Eu dou também as palavras associadas ao corpo humano, que geralmente não são partes do corpo, mas são coisas como pentear o cabelo, tossir, espirrar, gaguejar, né? Roncar, piscar o olho, né? Toda essa coçar, coceira, comichão, né? São tipos de palavras chatinhas que se você fosse procurar no dicionário, você ficaria... Já aí, quando você pesquisasse a última palavra relacionada a isso, ia ter esquecido já as primeiras. Aí não estaria numa lista, teria já foi tudo embora. Eu não, eu tenho um dicionário onde tudo isso está organizado de maneira compacta, tudo aí, ó. Coçar, coceira, roncar, gaguejar, bocejar, tá tudo ali um do lado da outra, da maneira mais coesa e intuitiva possível. Tudo numa lista só, que você olha ali, bate o olho e já vê todas as palavras num lugar só, sem ter que folhear uma monstruosidade dessa ou ficar pesquisando na internet. Então é isso. Uma língua é 1,5 megabyte, tá? É claro que essa conversão aqui, eu não sei até que ponto tem uma validade, eu não sei até que ponto isso tem qualquer tipo de respaldo, não tem até que ponto o nosso cérebro pode ser convertido em bytes de computadores digitais, são coisas de uma natureza completamente diferente, mas é para mostrar que, seja verdade ou não é tanta coisa assim a língua. É por isso que, quando meus alunos de mentoria, como condensam muito de uma maneira intuitiva o idioma, em questão de poucos meses a gente já está parte do zero e o cara já está falando, às vezes em 1 mês, 2 meses de mentoria. O cara que começou do zero em alemão, por exemplo, em 1 mês e meio, 2 meses, ele já está formando frases, escrevendo pequenas redações em alemão. É uma questão de abordagem focada, intuitiva, que pega o vocabulário de uma maneira temática e inteligente, racional, bem abordado ali, tudo já colocado da maneira mais aprendível possível, né? Então quem quiser entrar em contato comigo para entrar na mentoria, MLPC de inglês, alemão, russo, sueco e italiano, que eu estou oferecendo, entre em contato pelo e-mail aí embaixo. Você vai ter uma semana gratuita para testar o método. Minha mentoria não tem hora marcada, eu vou passando conteúdo para você pelo Telegram ou pelo WhatsApp, se você preferir. A gente vai treinando o áudio pelo Telegram, né, pela troca de arquivos de áudio, para treinar a pronúncia, para treinar a conversação até certo ponto. De vez em quando eu faço uma chamada ao vivo para você, para a gente te olhar sem custo nenhum adicional. E todo o idioma que eu ensino, como alemão, inclui automaticamente o inglês. Então, se você pegar alemão comigo, você vai pegar alemão e inglês combinado, você vai aprender as duas línguas de uma maneira conjunta, sem pagar nada mais por isso. Pegar alemão e inglês, pega russo e inglês, sueco e inglês. Tem aluno meu que pega sueco, alemão e inglês, 3 línguas de uma vez só, sem custo adicional nenhum. E todo o vocabulário temático dessas línguas todas já está organizado e vai ser passado para você de uma maneira, como eu já disse, coesa, intuitiva, instigante, interessante, de modo que você vai estar no caminho certo do sucesso em questão de talvez pouco mais de 1 ano e meio, 2 anos de exposição. Não acredite em milagres, tá? Que vai prometer fluência em 6 meses, não existe, tá? Aprender um idioma é sempre um horizonte de 2, 3 anos, daí para cima, mas entrando na minha mentoria, com o meu método, você tem a garantia do sucesso. Não precisa ser necessariamente mais rápido. O negócio é que a garantia do sucesso. Eu vou estar ali, mentoria individual, você não vai estar num grupo, numa coletividade, numa classe, vai ter só para você. Eu vou cuidar do seu caso e passar o conteúdo para você e resolver todas as suas dúvidas. Eu vou estar sempre disponível no Telegram para você resolver dúvida. E quanto mais conteúdo que eu passar para você resolver e terminar, e absorver aquele conteúdo, mais eu vou passando. Então não tem também carga horária máxima. Se você ficar todo dia trabalhando, você vai ter todo dia um conteúdo novo para trabalhar. Certo? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Deixe seu comentário aí embaixo também sobre qualquer assunto pertinente aí ao tamanho da língua ou qualquer dúvida sobre a mentoria, né? Para quem quiser saber detalhes como preço e tudo mais, o e-mail está aí embaixo. É só entrar em contato que eu respondo assim que puder.
A gente se vê no próximo vídeo.